boa tarde. Cumprimento o vereador Pedro Roberto, o meu vereador Odélio, companheiro aqui, os servidores, a imprensa e os munícipes presentes. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, em conjunto com a Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência e Tecnologia e Inovação, Coordenadoria de Planejamento e Orçamento, reúne-se nessa tarde na audiência pública para demonstrar a demonstração da avaliação do PPA 2026-2029 e prestação de contas do programa de metas feita pelo Poder Executivo. Essa audiência pública foi divulgada no Diário Oficial do Município, nas edições dos dias 8, 9 e 12 de agosto de 2025, e está sendo transmitida pela TV Câmara, canal 4 da NET, em rede aberta digital pelo canal 28.2, pela internet no canal oficial da Câmara no YouTube e no site www.riopretosp.leg.br. Assim sendo, passo a palavra ao secretário municipal da Fazenda, servidor técnico, para iniciar a explanação sobre o assunto. Secretário de Planejamento. Secretário de Planejamento, é que não colocou. Misturei, desculpa aí. Não, secretário Mauro. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Vereador Alex Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Odélio, vereador Pedro Roberto, os assessores aqui dos vereadores que estão presentes, a todos que nos assistem agora. E gostaria de fazer um cumprimento especial aí à minha equipe do planejamento, aí na pessoa da Sandra, a coordenadora de orçamento lá da nossa secretaria, que junto com a sua equipe, né, a Juliana, o Vilmar, o Vinícius, tiveram um trabalho grande para terminar esse PPA, né? É um trabalho em conjunto de várias secretarias, de vários servidores municipais, para que a gente possa apresentar o melhor plano plurianual para a cidade de Rio Preto. A Secretaria de Planejamento, nós iniciamos já um trabalho desde o início, inicialmente com todos os secretários, nós nos reunimos lá, ficamos praticamente um dia na Secretaria de Planejamento, para que a gente pudesse falar para os secretários sobre orçamento público e tirar várias dúvidas e colocar as diretrizes desse novo governo. E depois nós fizemos também um curso sobre a preparação do PPA com todos os funcionários aí das nossas secretarias, responsáveis, cada um deles, por fazer o PPA da sua secretaria. Então, hoje a gente vem aqui apresentar esse PPA para vocês, que é um programa, o programa plurianual, que traz todas as diretrizes e metas desse governo do Coronel Fábio Cândido, né? Todas as ações de cada secretaria estão alinhadas também com o programa de governo do Coronel Fábio Cândido. Então, nesse momento, eu chamo a Sandra, minha coordenadora de planejamento, de orçamento, para que ela possa dar início à apresentação do PPA para vocês. Obrigado. E faço aqui, vereador, a entrega solene aqui do plano plurianual e o plano de metas. Com prazer, meu amigo, recebê-lo aqui. Obrigado. E cumprimentar a Sandrinha, essa pessoa aí, em nome de todos os funcionários, do que ela faz pelo município e trabalha muito aí. Parabéns, Sandra. Fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos, agradeço a presença. Quero agradecer também a minha equipe, né? O Coronel Mauro já fez esse agradecimento, mas são pessoas que se dedicam muito e trabalharam muito nesses últimos dias para a gente trazer um PPA que ele tenha visibilidade, né, para a população, para os vereadores, uma coisa de um melhor entendimento para todo mundo, né? Porque às vezes a gente fala em peças orçamentárias, as pessoas ficam, parece que é um bicho de 7 cabeças, né?
Então, com esse PPA, a gente tentamos fazer que seja uma coisa que todo mundo entenda, que seja coisas mensuráveis, indicadores mensuráveis para serem apurados nas próximas prestações de contas, né? Então, eu vou começar aqui agora o Plano Plurianual de 2026 a 29. Pode passar, Ju. Eu vou pedir para o PPA é o instrumento de planejamento de médio prazo da administração, previsto na Constituição Federal, que estabelece um período de 4 anos as diretrizes, os objetivos e metas da ação governamental. Ele orienta a elaboração e execução das políticas públicas e das peças de planejamento, buscando garantir a continuidade das ações estratégicas e o uso eficiente dos recursos. No PPA são definidos programas, indicadores e resultados esperados, permitindo integrar planejamento e orçamento para promover um desenvolvimento social, econômico e ambiental. Essas 10 dimensões do programa de metas de governo, que é gestão e eficiência pública, desenvolvimento econômico, educação, desenvolvimento social e direitos humanos, saúde, esporte e lazer, cultura e turismo, mobilidade e transportes, infraestrutura e desenvolvimento urbano e segurança. Esse PPA ele foi trabalhado por todas as secretarias. Então, esses programas, esses indicadores, essas metas, foi trabalhado pelas secretarias, porque eles estão ali na ponta, né? Então, eles têm o dado, eles que atendem as pessoas, eles que têm as necessidades, e a gente fez essa compilação dos dados da melhor forma possível de compreensão para todos. Pode passar. Então, são 79 programas que englobam a administração direta e indireta, 28 projetos, 82 atividades e 9 operações especiais. Então, o projeto já está definido pelo próprio nome, né? Então, são projetos que as secretarias vão desenvolver dentro de cada unidade de secretaria. Atividade já são aquelas questões que são mais para custeio, são mais... ela vem depois do projeto. Você implanta o projeto... Aí, depois de implantado, o que ele vira? Ele vira uma atividade, porque ele já passa a ser um custeio, né? Então, inicialmente, ele é um projeto e depois, nos próximos anos, ele vai passar a ser uma atividade. Operações especiais. O que significa? São ações que ele não vai trazer, na verdade, um benefício para a população. Por exemplo, o que entra em operação especial? Pagamento de precatório, PASEP, juros da dívida, né? Então, tudo isso, ele já trouxe um benefício para a população, mas o pagamento de um precatório, não, né? Então, ele é classificado como uma operação especial. Então, aqui são 9, mas não são da prefeitura, porque tem a Rio Preto Prev, tem o SEMAI e tem a ENCOP, porque o orçamento é consolidado, administração direta e indireta. E aqui eu vou pedir para o nosso técnico, o Vinícius, que trabalha aí com a elaboração da receita, né? Faz vários anos e é muito assertivo a receita que ele faz aí, a elaboração. E só esclarecendo uma coisa, essa receita, ela é a mesma receita, é a mesma previsão de receita da LDO de 2026. Porque nós entregamos a LDO em abril, mas ela não tinha os anexos de despesa. Por quê? Por que não tinha? Porque as secretarias tinham pouco tempo para trabalhar esses programas, essas ações. Aí, nesse tempo, foram implantados cursos, o pessoal tirava as dúvidas para poder montar. Então, a receita, o PPA, as LDOs, o que elas são? O primeiro ano de cada PPA. Então, por exemplo, a LDO de 2026, o que ela é? Ela é o primeiro ano do PPA e assim sucessivamente, né? Então, por isso, o trabalhar a mesma receita. E
agora em setembro, no dia 30 de setembro, nós vamos entregar a previsão da LOA. Aí sim está sendo feita uma nova elaboração de previsão de receita para o orçamento, né? Então, o PPA e a LDO, na verdade, eles deveriam ser casados, né? Mas por questões de datas, a LDO ficou em abril e o PPA ficou em agosto. O PPA ficou em agosto para ter esse tempo para as secretarias entrarem, os novos secretários, avaliarem as ações, os programas, para poder fazer um PPA condizente com o programa de governo da nova administração. Né? Por isso essa previsão de receita, porque o PPA, as LDO são os anos subsequentes do PPA. Então, eu vou pedir para o Vinícius dar uma explicada nessa previsão de receita que ele fez. Por favor. Vinícius, não pode errar, hein? Ah, esse não erra, viu, Alex? Esse daí eu conheço. Esse... Bom de matemática. Boa tarde a todos. A Sandra praticamente, né, já disse o principal, né? Ela está bem inteirada de tudo. Então, aqui a gente tem a previsão da receita consolidada. É a receita da prefeitura e da administração indireta, não é? Que nós temos o SEMAI, a Encop e a Rio Preto Prev. Essa previsão dessa receita, como ela disse, foi feita quando elaboramos a LDO. Isso em abril, né? Em março, né? Entregamos em abril a LDO. Esses valores consolidados, nós demos uma demonstração detalhada e, inclusive, na audiência que foi apresentada, e está no site da Prefeitura, quem quiser ter melhor isso, lá está detalhado, ano por ano, as receitas, né, que compõem, então, essa previsão. E como a legislação pede, a gente tem que fazer uma previsão para 4 anos, então é o planejamento de médio prazo, o PPA é um planejamento de médio prazo, né? E que a administração vai refletir o que ela pretende fazer, né? Então ela tem que ter uma ideia, ela precisa saber, né, quanto que ela vai contar então durante esses 4 anos, né? Esse período de gestão, tá? Então esse detalhamento está lá nos relatórios da LDO. Aqui a gente tem as receitas de fonte própria do município, as receitas de transferências, recursos vinculados, né, dos governos federal, governo estadual, convênios, estão todas consolidadas, né, ano por ano. E essa consolidação, depois isso, né, conforme nós vamos ver aí na sequência, vai ser distribuída entre as diversas pastas, né, e órgãos, né, SEMAI, cada um com seus valores específicos, mas estão consolidadas aí. E assim, já para finalizar, a gente faz uma previsão, não é? No começo do ano, a gente olha para as arrecadações anteriores, nós estimamos quanto que o município espera arrecadar com correção das receitas que podem ser corrigidas pela inflação, que é o IPCA, olhando para a economia do município, quais receitas vão crescer devido ao crescimento da economia municipal, como ISSQN, ITBI, né, que é o próprio IPTU, que se o município cresce, os lançamentos imobiliários, obviamente as receitas vão crescer também. Se a economia do município está crescendo também em termos de serviços, né, que é muito forte aqui a prestação de serviços no município, a receita do ISSQN também, ela vai ter um salto maior do que a própria inflação. Então, tudo isso é levado em conta para fazer essas estimativas. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a gente não pode nem subavaliar esses valores, porque acaba amarrando a execução orçamentária, né, da própria prefeitura e das pastas, e também, mais ainda, a gente não pode superavaliar isso, porque se você faz uma previsão de receita, né, coronel, muito alta, e depois distribui esses valores e não arrecada, aí vai ter uma grande dificuldade, né, para as pastas que já esperam contar com aquele valor, né, e isso não se realiza, e aí fica muito mais difícil cortar programas ou diminuir, né, serviços que vão sendo oferecidos com base nesses valores. Então, é isso, né, a gente... e agora, como a Sandra falou, nós estamos elaborando a LOA, e
mesmo essa receita que nós fizemos a previsão no começo do ano, a gente já está reavaliando ela, se vai ter um pouquinho de aumento ou até mesmo vamos manter o mesmo valor ou, evidentemente, pode até diminuir, né? De repente, se tem alguma operação muito grande ali que foi prevista e não vai mais se realizar, isso já vai ser levado em consideração, né? Então, o tempo todo a gente vai avaliando, reavaliando, né, para fazer sempre o próximo planejamento mais perto da realidade que a gente espera para o ano seguinte. Tá? Então, o detalhamento, quem quiser saber, está lá no site da Prefeitura, né, na Secretaria de Planejamento, na audiência. Então, tem o detalhamento desses totais, né, a composição desses totais dessas receitas. Tá ok? Muito obrigado. Bom, pessoal, como é um trabalho em muitas mãos, agora vamos entrar na questão da despesa, né? Que a despesa, obviamente, ela é casada com a receita. E aqui também ela está consolidada a administração direta e indireta. E eu vou pedir para o Vilmar, que trabalha é o nosso professor da Escola de Gestão, que trabalha mais efetivamente, também trabalha com receita, mas mais efetivamente com despesa, para ele vir analisar a planilha aqui para a gente. Por favor, Vilmar. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, coronel. Como a Sandra já adiantou, né, ela falou bem, né, a questão a respeito da despesa. A despesa, ela obrigatoriamente, né, ela tem que ter um equilíbrio com aquilo que nós previmos de receita. Então, como a nossa receita, né, em primeiro momento foi elaborada em abril, como o Vinícius, né, já antecipou aqui para nós, então nós tivemos esse cuidado, né, com o PPA de elaborar essas despesas, né, de acordo com essa receita, de acordo com aqueles demonstrativos fiscais, né, que já foram apresentados em abril. Claro, né, que aqui de uma maneira consolidada. Então, por isso, né, que nós temos essa repetição, dá a impressão que os slides estão repetidos, que dão Ctrl+C, Ctrl+V, né, com relação ao slide anterior, né, que falava receita e esse despesa, porém com os mesmos valores absolutos. Tá? Então, com relação a isso. Pode passar a planilha. Pode passar, por favor. Aqui, então, diante desse cenário, né, que nós tivemos aqui para elaborar o PPA, dentro desse valor absoluto, né, consolidado, né, que já foi falado, né, que é não só aquilo que compete à prefeitura, né, na administração direta, como as suas entidades da administração indireta, o SEMAI, a Rio Preto Prev, a Incop, e também o Poder Legislativo, né, essa casa, né, a Câmara. Então, nós tivemos, né, esse trabalho de fazer esse equilíbrio, essa divisão orçamentariamente, neste primeiro momento, né, ao se elaborar o PPA, dentro de acordo, né, com os valores totais, que está em azul. Não, desculpa, aqui nós temos o total, primeiro, né, somente o total da Prefeitura, né, o que ficou previsto de despesas, que são aqueles recursos vinculados, né, aquilo que já é previsto de repasse da União, do Estado, né, e também aqueles fundos municipais que nós temos de arrecadação. Então, eles compõem cada uma destas pastas, e mais os recursos próprios, né, previstos inicialmente, e desta maneira, então, inicial, está dividido dentro das 23 unidades, né, 23 secretarias que nós temos hoje dentro da administração direta, né, o gabinete do prefeito, composto aí hoje por 10, né, unidades, né, administrativas, e mais as outras 22 secretarias que compõem até o momento, né, a estrutura orçamentária da administração direta. Pode passar. Aqui, então, nós temos, nesse outro quadro, aquilo que eu comentei, né, o total em azul, que é o total consolidado, né, que depois quem tiver o cuidado de olhar,
ele tem que bater, ele é idêntico ao total por ano que foi apresentado naquele primeiro slide, né, do total das despesas, que é onde nós temos que ter este equilíbrio orçamentário de todos os repasses, aquilo que é repassado ao SEMAI, aquilo que é repassado à Câmara Municipal, à INCOP, aquilo que nós recebemos de repasse também, né, do SEMAI, para fazer este equilíbrio previsto aí orçamentário com as contas públicas. Aqui nós temos... Aqui nós temos um exemplo do que a Sandra falou inicialmente, que é a principal ferramenta do PPA, que é a divulgação e a elaboração dos indicadores de programa, os programas que serão executados dentro da nova gestão de governo pretendida. E aqui é claro que nós temos apenas 3 exemplos. Nós temos, num total, se não me falha a memória, 179 indicadores de toda a estrutura, tanto da prefeitura, tanto... Onde está o total? Ah, tá. Desculpa. 222, né, indicadores de todas as secretarias da administração indireta e também aqui da Câmara Municipal, pretendidos aí para essa nova gestão, né, neste planejamento de médio prazo, né, que também eu aproveito para lembrar, né, que envolve o quê? O último ano de PPA, já o próximo mandato, né, o próximo início de governo. E para que não se quebre esse ciclo orçamentário, então ele é feito desta maneira. Ele diverge um pouquinho do programa de metas, né, que ele sim, ele se baseia em 4 anos de acordo com os 4 exercícios de mandato, né, do prefeito, né, eleito. E no caso do PPA, ele vai coincidir a partir do 2º ano, ou seja, então estamos no 1º ano de governo, porém com um impacto a partir de 2026, que vai ser já o 2º ano de governo e finalizando então no último ano de PPA, que já é o 1º ano do próximo governo. Então, este ciclo ele já é uma ferramenta prevista tanto para estados, Distrito Federal e também para a União, para que se evite essa quebra, né, orçamentária e da execução de muitas despesas que logo ao início do ano já precisam ser executadas. Muito obrigado pela oportunidade. Eu passo agora a palavra para o nosso secretário de Planejamento, Coronel Mauro. William. Vamos chamar o William primeiro. William, faz favor, faz a apresentação do plano de metas antes da gente fazer o encerramento. Boa tarde, vereador Alex, vereador Odélio, todos os presentes, quem nos acompanha de casa. Mais uma vez estamos aqui à Câmara, né, nesse momento tão importante, que é trazer as informações exatamente de como a cidade está se planejando para executar as atividades pelos próximos 4 anos. Nós tivemos aqui, brilhantemente feito pela equipe, né, pela Sandra, Coronel Mauro, todos que estão trabalhando aí arduamente para que esse resultado possa ser plausível e principalmente mensurado, a apresentação do PPA. Mas... se a gente pudesse colocar aí como um esqueleto, né, do maior chapéu até o menor, nós temos na primeira posição aí o plano de governo. Então, tudo aquilo, né, que os candidatos no pleito eleitoral apresentam como seu plano de governo, como suas propostas, aquilo não fica esquecido. Na verdade, ele é a chave para que a gente elabore o programa de metas, e aí é uma exigência da nossa lei orgânica, traduzir com que todas as propostas que foram colocadas durante a campanha, elas sejam traduzidas no programa de metas para que possam ser acompanhadas e mensuradas pela população. E aí, quando a gente vai falar, né, de execução
execução dessas atividades, obviamente nós precisamos de recurso. E aí, assim, entra o PPA para poder traduzir isso em programas, projetos, ações, operações especiais e que vai encabeçar aí a elaboração da LDO e da LOA, assim como a gente acabou de ver. Então, nessa fase intermediária aí, entre o plano de governo e entre o PPA que nós acabamos de ver, nós temos o programa de metas, né, que é uma exigência da nossa lei orgânica, como eu disse, e que, na verdade, é um dos principais documentos que hoje a população tem em mãos para que ela possa medir, de fato, tudo aquilo que as secretarias se proporam a fazer e o resultado que está sendo alcançado. Nós trouxemos aqui, conforme a própria lei orgânica exige, a prestação de contas do programa de metas relacionado ao ano passado, 2024. Tá? Então, tudo que nós vamos, na verdade, falar aqui de maneira muito sucinta, porque é um documento extremamente robusto, são mais de 80 páginas, né? Isso vai ficar disponível para que vocês possam fazer a consulta. É, na verdade, mais uma demonstração de como ele pode ser consultado para que a população que deve, né, na verdade, fazer esse acompanhamento, possa ter subsídios e mensurar aquilo que, de fato, o governo está trabalhando, aquilo que, de fato, as secretarias estão executando no dia a dia. Então, a gente sempre traz essa recomendação, né, para que cada munícipe exerça aí o seu dever de cidadão e tenha aí na ponta da língua as ações desse documento. Bom, então aqui, né, ele traz a explicação de onde ele está baseado, ele traz aqui, pode avançar, Ju, a formatação em como ele estava dividido até então o governo anterior. Ele estava dividido em 3 eixos: desenvolvimento institucional, social e ambiental. Vocês perceberam que agora, nesse novo programa, nesse novo PPA, são 10 dimensões. Não, então, assim, o que dá para dizer? São propostas diferentes. Aqui a gente tinha de uma maneira um pouco mais aglutinada, que trazia uma visão talvez ali um pouco mais ampla, mas que na prática também a gente tinha um pouco de dificuldade na hora de avaliar cada eixo desse. Então, esses 3 aqui, né, que nós vamos apresentar, a partir de agora, pelos próximos 4 anos, nós vamos trazer eles elaborado em 10, como vocês puderam ver no primeiro slide. Pode avançar, Ju. Aqui, eu estou falando mais assim no sentido de realmente uma orientação de como vocês vão poder consultar isso depois, tá? Tem as páginas aqui da resposta de cada eixo, né? Cada pasta que compreende aqui o eixo institucional, ambiental e social. Pode avançar. Aqui, relacionado também como uma orientação aí aos objetivos do desenvolvimento social, porque cada meta dessa está atrelada a um ODS, né, para que a gente possa aí avançar no cumprimento do compromisso que o município fez lá em 2017. Nós estamos chegando aí, nós já estamos mais próximo de 2030, né, vereador Pedro, do que de 2017. Então, a Secretaria de Planejamento, junto com as outras, isso é claro, é uma ação integrada, está sempre atenta para que a gente possa, de fato, avançar. Pode seguir, Ju. E aí a gente sempre pega aqui como exemplo, né, até de maneira didática e a como consultar algumas informações. A gente sempre traz o planejamento da agricultura e assim por diante. Eu vou pedir, Ju, para a gente seguir aí na mesma escala temporal para colocar o do Alimenta Rio Preto, lá da agricultura, que é um panorama interessante, né, para que qualquer pessoa, independente do seu nível de conhecimento em relação ao assunto, possa acompanhar e saber como lidar. Maravilha. 20. Isso, perfeito. Bom, então aqui, né, o programa Alimenta Rio Preto, ele está estruturado em algumas ações aí que vai desde a merenda escolar até a distribuição de alimentos pelas entidades assistenciais do município. E aí as ações, né, os indicadores aqui que vão medir e avaliar o quanto esse programa obteve sucesso no ano passado. Então, o primeiro indicador que vocês estão vendo ali, ó, abastecimento de alimentos para o Corpo de Bombeiros e outros equipamentos. Então, a meta
anual, né, era de aquisição e distribuição aí para o Corpo de Bombeiros de 72 toneladas de alimentos. E aí a gente tem logo à frente o que de fato foi executado, as 72 toneladas, e quais ODS ele está relacionado. Então vocês vão poder ver aqui, né, distribuição de alimentos às famílias, aquisição de gêneros aqui da agricultura familiar, as famílias atendidas aqui com as cestas básicas e cestas de frutas, legumes e verduras que são atendidas pela Secretaria de Assistência Social, as refeições servidas aqui pelas instituições. Então, na verdade, vocês estão percebendo que é totalmente métrico, né, e muito fácil de assimilar. Esse, na verdade, é o demonstrativo do que o Programa Alimenta Rio Preto executou o ano passado com os recursos públicos. Por isso que a gente sempre frisa a importância de acompanhar, de estar atento, até para que a gente possa cobrar quando necessário, mas também elogiar quando a gente tenha programas que estejam aí traduzindo aquilo que a população precisa em termos de políticas públicas. Então, o documento vai ficar disponível para que vocês possam consultar, e aí a gente encerra também aqui e devolvo a palavra para o Coronel Mauro, secretário de Planejamento, para que ele possa agora conduzir as perguntas e eventuais dúvidas que os presentes tenham. Obrigado. Bom, vamos lá. Tá ligado? Obrigado a todos. E fica aberto aí para qualquer questionamento, qualquer dúvida que se tiver. Tanto eu quanto a minha equipe aqui estamos à disposição. Tem. Boa tarde a todos. Presidente da Comissão de Finanças, vereador Alex, vereador Odélio, vereador Montenegro, secretário Mauro, toda a equipe aqui, magnífica equipe aqui da Secretaria de Planejamento, Sandra, William, Vinícius e Vilmar. Dupla caipira, Vinícius. Vilmar, enfim. São craques aí, né, da área. Mauro está muito bem servido, né, Mauro? Eu observando aqui, porque a gente pode dizer agora, bom, essa peça realmente é a peça da nova administração, certo? Porque este ano ainda nós tínhamos um orçamento que foi pensado ainda no governo passado. E assim, depois eu queria ouvir o secretário em relação a algumas questões que já me chamam a atenção, olhando aqui nas previsões para o ano que vem, por exemplo, da cultura. A gente percebe já um salto aqui importante em relação ao orçamento da cultura. Me parece que era um pouco mais de 5 milhões este ano, então nós temos um orçamento aqui que ultrapassa 10 milhões. E também em relação ao próprio planejamento. Eu não me lembro exatamente, mas a Secretaria de Planejamento tem um orçamento a partir do ano que vem interessante, mas eu não me lembro. Assim, eu queria até que o secretário dissesse o que está previsto, né, para a pasta do planejamento, enfim. E também queria que o secretário dissesse exatamente isso, né, secretário? Qual o olhar daqui para frente? Nós temos as previsões orçamentárias que o Vinícius colocou. É lógico que isso vai depender do momento, a gente sabe. Agora nós estamos numa situação, tem aí a questão do tarifaço. Aliás, em relação ao tarifaço também, queria ouvir do senhor se tem algum impacto na nossa arrecadação. E saber do senhor, assim, se nós continuarmos nesse processo que nós estamos, eu acho que tem uma geração de emprego maior no município, o número de empresas que estão sendo abertas. Queria ouvir um pouco do senhor também as perspectivas aí, não só para o ano que vem, mas para os próximos anos. Obrigado. Bom, vereador, em relação ao orçamento do planejamento, o que é fixado ali, grande parte, falar 90% ali do que está fixado por orçamento, são as emendas impositivas. E nós tivemos um aumento esse ano também no percentual de emendas impositivas, então isso acabou refletindo nesse valor, né? Em relação ao orçamento da cultura, houve realmente um aumento
nesse orçamento, né, para que se tenha todos os eventos e tudo aquilo que realmente a cultura necessita. E também houve um aumento das receitas vinculadas também, né, Sandra, em relação à cultura. Tá? A outra pergunta, o que a gente... Em relação à cultura, qual que é o índice... Desculpa, qual que é o índice da cultura em relação... qual o percentual? Nos aproximamos de 1%, não? Em relação ao total... Olhe lá se... Não dá 1%, não. Nós vamos fazer o cálculo enquanto termina a audiência. Não dá, não. Não, chegar no ponto 7, eu acho. Vai dar quase, vai dar quase. Não, tem que somar também os valores de com funcionários, folha de pagamento. Está na folha de pagamento. Isso. Tem alguns terceirizados que ficam na Secretaria de Administração? Dá uma calculada aí para a gente poder responder para o vereador. Em relação a essa questão do tarifaço, ainda nós não sentimos nada de diferente, mas é claro que isso começou na semana anterior, passada, e possivelmente possa acontecer algo de negativo, até pela questão da agricultura que nós temos aqui na nossa, não só Rio Preto, mas como na nossa região, né? Então, as commodities aí, até que ela possa se acertar em outros caminhos, em outros países, a gente pode sofrer alguma coisa com isso. É claro que a nossa maior receita aqui no município é em relação a serviços, né? Mas nós temos uma pequena parcela aí também que está vinculada à agricultura, ao agronegócio, né? As projeções, vereador, a gente tem trabalhado bastante, tem conversado bastante, tem ido muito a São Paulo e conversado com várias áreas de governo e tentando trazer vários projetos aqui para Rio Preto, né? E com geração de empregos também, renda, impostos, né? A gente acredita que até o final desse governo a gente consiga trazer muita coisa positiva para Rio Preto, né? A ideia é a gente fazer um crescimento sustentável, né? Com empregos que tenham uma renda razoável, principalmente uma das linhas de atuação nossa é na tecnologia, né? Nós somos um polo de tecnologia dentro do estado de São Paulo. Nós até encaminhamos um projeto de lei que está agora saindo da Comissão de Constituição e Justiça e deve em breve ser votado, que é a denominação de Rio Preto como o Vale do Silício Caipira, né? Para quê? Por que a gente pensou nisso? Justamente para que a gente tenha um carimbo em Rio Preto dessa área tecnológica, que está afeta ao Parque Tecnológico, a APET, que é a Associação dos Profissionais Empresários de Tecnologia, das quase 1.200 empresas que nós temos na cidade relativas à tecnologia, né? E a tecnologia, ela traz uma renda maior até para os empregados, né? Até pela formação de cada um. Hoje mesmo nós estamos reunidos com alguns empresários que podem aí nos ajudar na relação da gente tentar trazer para Rio Preto um data center. Um não, né? Se possível, vários data centers. E a vinda de um data center para a nossa cidade também, ela vai transformar todo esse processo tecnológico e vai fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira muito mais rápida, né? A própria vinda da Federal de São Carlos também, isso vai nos ajudar muito no parque tecnológico, muitas parcerias, alguns cursos ligados à tecnologia que nós trabalhamos nesse sentido também. Então, tem muitas coisas para acontecer. Nós estamos contratando também a FIP, né, para que ela nos dê um retorno agora de um projeto de estudos para que a gente verifique a viabilidade econômica da nossa Rio Preto e região, nós termos um porto seco. E o porto seco, a gente juntando todos esses modais
né, de transporte que nós temos aqui, como as rodovias, a ferrovia, que é essa nossa ferrovia que passa literalmente dentro de Rio Preto, ela liga o Porto de Santos ao Mato Grosso do Sul, depois sobe para o norte de Goiás, ali na divisa com o Mato Grosso do Sul, e entra no Mato Grosso, né? Nós temos a hidrovia aqui a 40 e poucos quilômetros de Rio Preto, e talvez até a viabilidade de um aeroporto de cargas. Então, esse estudo da FIP que a gente pretende contratar, ele vem nessa linha da gente poder ter um estudo técnico para que se prove realmente a viabilidade econômica ou não. Se a gente conseguir trazer, se a gente conseguir ter essa viabilidade econômica e a gente conseguir trazer isso para Rio Preto, isso também muda muito a nossa região cresce demais, né, com isso, vários investimentos, vários empregos, né? Então, é uma mudança também bem forte para a nossa região. Tá? A questão, nós estamos trabalhando também com a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano em São Paulo, né, para a viabilidade também de vários projetos estaduais de moradias, né? Então, investimentos grandes para que Rio Preto também possa fazer a diferença e ter um investimento aí de 3 a 4 bilhões em relação a moradias, né? Em várias classes, tanto a classe mais pobre, quanto até chegando em investimentos aí para a classe média também. Então, são vários projetos que nós temos aí, as PPPs aprovadas agora pela Câmara. Essa semana nós discutimos também com dois grandes bancos, né, para que possam também fazer os projetos de algumas PPPs que a gente quer trazer para a cidade. Então, tem muita coisa sendo pensada, né, trabalhada exaustivamente, e que, se a gente conseguir conduzir com muitas mãos, que eu acredito sempre nisso, né, a gente tem que conduzir todos os projetos a muitas mãos, seja o poder público, né, o executivo, o legislativo, o empresariado, né, a sociedade, né, fazendo audiências públicas para que a gente possa também entender as necessidades, né, da sociedade. Lá no Parque Tecnológico, nós vamos agora trazer também uma discussão que o secretário Jorge Lima, nós tivemos com ele em uma reunião em São Paulo, ele até nos chamou a atenção. É claro que a carapuça não serviu para mim, porque eu não estava aqui há 2 anos atrás, mas ele disse que há 2 anos atrás, falou que praticamente o mesmo grupo que estava lá com a gente, que nos disse sobre a possibilidade da gente trabalhar com startups na área médica, né, de medicina, até pelo tamanho que nós temos aqui do nosso serviço médico, seja do HB, que é um dos maiores hospitais em atendimento do SUS do Brasil, né, e que tem um público regional aqui e também de outros estados. A gente sabe, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, todos vêm para ser atendidos no HB. E que a gente conseguiria, né, conseguir trazer algumas startups na área de biomedicina, né? E não foi feito isso. E uma cidade vizinha aqui fez isso e hoje está com 240 startups na área biomédica. E a gente vai fazer uma reunião na semana que vem para saber as demandas também da medicina aqui em Rio Preto, para que a gente possa dar um start em conjunto com os empresários também, para que a gente possa tentar viabilizar essas startups na área médica, que é uma das principais áreas aqui do município. Então, tem muitas coisas para acontecer, né? E acredito que, se a gente realmente trabalhar em conjunto, né, como eu disse, poder público, empresariado e sociedade, a gente consiga fazer uma grande mudança na cidade, na região, né? Nós estamos trabalhando também pela região metropolitana de Rio Preto, que
está muito próxima da gente, muito dependente até de Rio Preto, e a gente precisa também ajudar essas cidades a encontrar cada uma o seu papel dentro desse crescimento regional. Então, tem muita coisa boa para acontecer. Vereador, só dando retorno aqui, né, os nossos matemáticos aqui chegaram aqui a 0,95% do orçamento aí para a cultura, com esse aumento que houve aqui já para o próximo ano. Então chegou no 1%. Praticamente chegou no 1%. Dá para dizer, então você tem os 10 milhões mais folha de pagamento, é isso? Isso. Que daria o 0,95. 0,95. Então já podemos falar, né, que nós já chegamos já. Já tem que tirar nós das figurinhas, viu, PT? Já tem que fazer uma agora ao contrário, né? É, isso aí, Pedro. É vinculado. Não tem um recurso vinculado nos próximos. Aí é estudado nas próximas LDO se vai isso. ter ou não. Praticamente certeza que vai. Porque nesse recurso, você está vendo a lei lá federal, a Aldir Blanc, Presidente, primeiro cumprimentar o senhor, parabenizar, vereador Odélio também, Alex, vereador Pedro Roberto, o secretário, servidores, parabenizar o serviço até aqui. Como o vereador Pedro bem disse, né, esse detalhamento ele mostra mais do que a previsão, mas sim qual é o corpo, qual é a visão de governo, aquilo que o governo pretende impor energia, e energia é o orçamento. Vejo algumas mudanças importantes, eu que acompanho desde da administração anterior, e a cultura é uma delas, mas me preocupa principalmente dois vetores que são do meu conhecimento e trabalho, que seriam bem-estar animal e segurança pública, e aí eu gostaria de fazer uma pergunta ao secretário se é possível, né, deter essa informação aqui ou não. Mas quando a gente faz um comparativo, principalmente com a comunicação social, né, a gente vê um orçamento aí base do bem-estar animal, que eu posso dizer que vem maior do que as gestões anteriores, própria segurança pública, mas muito pouco, né? Vai de 5 milhões, e a gente sabe que segurança pública, dentre saúde e educação, acabam sendo um dos principais temas aí debatidos e requeridos pela população. E nada contra a questão da comunicação social, mas quando a gente observa um orçamento de 9 milhões, e esse orçamento ele aumenta um pouco a cada ano a sua previsão, né? E a gente vê um orçamento de, posso dizer, quase pela metade, tanto para a Secretaria do Bem-Estar Animal quanto para a Segurança Pública, preocupa um pouco. E tentando não ser tão crítico quanto a isso, eu não tenho nada contra a comunicação social, utilizo a internet, mas hoje sei da facilidade também que a gente consegue comunicar com a redução de gastos, né? A gente vê um orçamento quase que parecido com a administração anterior. Eu gostaria de saber, secretário, se há informações, se o senhor pode dizer, até para não ser crítico depois, posteriormente, sem ouvir bem, se há alguma previsão do que se pretende com esse orçamento dentro da comunicação social. São contratos ou são meras divulgações? O que abrange esses quase 10 milhões? E aí eu não posso deixar de fazer esse contraponto, né? 9 milhões, quase 9 milhões e meio, em contrapartida de uma segurança pública, quase 5 milhões, que a gente sabe que, infelizmente, fica refém de suplementação e emendas impositivas a nível federal, estadual, enfim. Minha pergunta é essa: o que abrange a Secretaria de Comunicação Social, de maneira aí geral, se é possível o senhor falar a respeito? Obrigado. Olha, vereador, cada secretaria ela tem o seu PPA, os seus programas de 4 anos. Mas o que eu posso falar, assim, resumidamente para o senhor, é que a comunicação social no governo do Coronel Fábio não é só de propaganda do governo, né? Nós temos várias ações que já estão sendo feitas, inclusive pela secretaria atual, com o orçamento anterior, de trabalhos, de políticas públicas que devem ser feitas desde a classe A até a classe E.
Então, isso eu acredito que seja a principal mudança na linha da Secretaria de Comunicação Social. A questão da segurança pública, né? Houve um aumento de 3 para 5 milhões, a gente sabe que ainda não é o ideal, né, pela importância que a segurança pública tem, mas lembrando o senhor também que nesses 5 milhões está fora o gasto com o pessoal. O gasto pessoal hoje da Guarda Municipal, se não me engano, está em torno de 25 milhões. 21 milhões. Sim, a folha vai para a administração, né? O pagamento administração. Então, se a gente fosse colocar a folha de pagamento da Guarda mais o que tem de investimento, 5 milhões, seria 26 milhões para a folha de orçamento para a segurança pública, né? Nós temos também, né, o senhor sabe que foi criado a atividade delegada, aquela atividade especial para a Guarda Municipal, também que é paga pela administração. Essa ainda não chegou à Câmara, ainda, né? A atividade extraordinária para a Guarda, o senhor diz, ainda não chegou para votação. Está para vir não só da Guarda, mas da Polícia Militar. Tá? Então, isso também vai dar um impacto no orçamento, mas também vai ser pago pela administração. Então, esses 5 milhões que nós temos hoje para a segurança pública, praticamente vai ser para investimento, né? O Coronel Márcio já começou a fazer alguns investimentos na área da segurança pública. A gente está buscando um local para tirar aquele ônus do aluguel, né? E eu já fiz um compromisso com ele que ele, tirando esse ônus do aluguel, eu vou manter também esse valor que ele economizou dentro da pasta da segurança pública, né? Isso não só com ele, mas com todos. A gente vem num trabalho desde o início do ano de diminuição de custos, né? Então, a gente está procurando acertar ao máximo para que a gente consiga, de uma forma direta ou indireta, você ter mais recursos de investimento. E também é claro que a gente acredita que nós teremos uma receita maior do que essa calculada para o ano que vem. Então, nós podemos também fazer suplementações para cada secretaria. Eu tenho certeza que a Secretaria de Segurança vai ser uma das principais. Mais algum complemento, William? A Secretaria de Comunicação, Mauro, só de publicações oficiais são 3 milhões. Então, e aí tem a manutenção da rádio educativa, né? Diversas campanhas, inclusive, das outras secretarias. Não, pode ir. O William está trazendo aqui da comunicação social também, só de publicações oficiais, né, é 1/3 do valor. Mais gasto com rádio educativa, com a TV digital e tudo mais. Então, e aquelas campanhas que eu disse para o senhor também. Secretário, agradeço, parabenizo. Acho que desde o começo o senhor é um dos secretários que sempre se colocou muito atentos também em resposta e lembro da apresentação do senhor, o senhor já se colocou o seu planejamento praticamente em toda a gestão, por isso eu parabenizo. Sei que é difícil, o orçamento é sempre um cobertor, né? Por isso que eu cito especificamente ali comunicação, porque talvez, e aí é uma indicação minha, né? Vai ser uma indicação minha, que talvez a gente economizar um pouco nisso, tirar um pouco disso através dos anos, para que a gente possa contemplar outras áreas, né? O Bem-Estar, por exemplo, a gente vai ter uma clínica PET que vai ser um gasto alto, né? A gente tende a ter ali, o senhor com certeza já tem conhecimento, em torno de 4, 3 milhões, a gente vai, para conseguir fazer girar e atender, e isso vai demandar orçamento. Mas agradeço, parabenizo o senhor aí, agradeço a educação e a atenção. Obrigado, vereador. Secretário. Para fazer as previsões de... Não, a dúvida que sempre gera, qual que é a metodologia utilizada para fazer as previsões, né? Então, acho que teve uma vez que tu até falou que existe. Então, ocorreu alteração? Não, porque na métrica, eu não identifico na métrica anuais, né? Então, queria saber qual que é a metodologia utilizada para fazer as projeções das receitas, né? No caso,
se ocorreu alteração do governo anterior, né? Vereador, eu vou trazer o meu técnico aí, meu matemático, que faz todos os cálculos aí e que erra por muito pouco, né? Muito pouco. Quando erra. Quando erra, né, Vinícius? Faz favor, Vinícius. Eu vou falar aqui. A metodologia, a gente já expliquei aqui, né? Vamos repetir, sem problema nenhum. Nós olhamos sempre para a arrecadação que está acontecendo, para a arrecadação anterior, analisamos o cenário econômico da inflação, né, projetada para o ano. Essa inflação, qual é o impacto que ela vai ter em todas as receitas que o município tem, né, para usar esse impacto da inflação para a projeção da receita. O crescimento da economia municipal, né, nos setores mais importantes, como serviços, o setor imobiliário também, né, os lançamentos imobiliários que impactam diretamente o IPTU, tá? E as transferências, né, que cada pasta ela tem uma especialização em análise, né, a própria educação com o Fundeb, a saúde com a transferência do SUS, assistência social com a transferência do Fundo Municipal de Assistência Social. Então, a metodologia é essa: você analisar quanto você arrecadou, você analisar qual a sua arrecadação atual, o impacto, né, da inflação e crescimento da economia. É isso. Tá. Vai manter a conjuntura econômica? Os dados? Sim, sim. A próxima conjuntura sai agora até o final desse mês. É muito importante a conjuntura para que a gente possa, entre aspas, aí, vender Rio Preto, né? Inclusive, hoje, como eu disse, a gente estava em uma reunião com os empresários que podem nos ajudar e trazer uns data centers para Rio Preto, e eles já nos deram 2 ideias aí para a gente colocar na próxima conjuntura econômica, que são dados que, principalmente, esses empresários, essas grandes empresas mundiais, na verdade, data center, eles vão procurar. Então, a gente vai estar atualizando ano a ano, tentando trazer para melhor essa conjuntura econômica. E a próxima, né, William, se Deus quiser, nós vamos colocar em francês também, né, para que a gente possa levar para a Europa e também para a França, aí, que já foi uma demanda solicitada para que a gente pudesse colocar em francês também. Só a última pergunta. Existia no município uma que era, inclusive, em conjunto com a Faculdade Dom Pedro, né? Que era aquela divulgação do... Da cesta básica. O governo pretende resgatar isso ou foi... Ela não é viável, mas a Sandrinha, inclusive, participava das pesquisas, ela vai poder responder. Sandra, faz favor. Na verdade, Fabiano, essa pesquisa, a prefeitura tinha um convênio com a Faculdade Dom Pedro, que era uma faculdade de economia, né? Então, o que acontecia? A faculdade ela oferecia uma bolsa integral para os alunos, e os alunos eles faziam a pesquisa em todos os mercados. Então, era separado por aluno, então, eles iam toda semana no mercado e faziam essas pesquisas. Aí, a Secretaria de Planejamento tabulava, né? Tinha uma fórmula, tabulava para mensurar esse crescimento, principalmente da cesta básica. E também tinha de medicamentos, né? E foi uma pena, realmente, esse trabalho todo não ter continuado. Por quê? Primeiro, porque a Faculdade Dom Pedro fechou. E ela era a nossa maior apoiadora, né? Então, os alunos eles podiam trabalhar durante o dia e fazer essa pesquisa em horários alternados ou de sábado. Eles tinham os dias marcados para fazer essa pesquisa, para não dar divergência, né? Para todo mundo pesquisar no mesmo dia, e os locais eram separados por alunos. E a faculdade fechou e, assim, eu não conheço aqui nenhuma faculdade que tenha esse interesse de fornecer essa bolsa. E era uma bolsa integral, era mais de 10 pessoas. E eu acho muito importante a gente tentar resgatar isso de alguma maneira. Talvez procurar com as faculdades, né?
esse tipo de informação, que também é importante para o município, né? Você passa a informação para a população de como que estão os preços e, em contrapartida, você incentiva o aluno com a bolsa e ele também a pesquisar, né? Porque o aluno aí ele aprende o que é um mercado, ele aprende o que é um remédio. Porque tem a gente que nasceu numa família, né? Eu, por exemplo, eu sempre soube preço de aluguel desde criança, preço de medicamento, preço de comida. Mas tem muitos que não sabem hoje, né? Essa geração, elas vêm de uma geração com menos aperto, vamos assim dizer, né? Porque os pais fazem de tudo para suprir isso. Então, eu acho que é importante até para o crescimento do aluno, esse tipo de pesquisa. Não, é interessante. Vamos colocar no nosso quadro lá de projetos, William. Vou só fazer um complemento. Rio Preto era uma das únicas cidades que existe nas capitais, né? Índice de preço municipal. Municipal. Que dava uma ideia de qual era a inflação específica do município, né? Esse índice. Vou só fazer um complemento e aí, na verdade, já apoiar aqui a ideia do nosso secretário, porque faz muito sentido, né, a sugestão do vereador. O que acontecia? Na época em que a pesquisa era desenvolvida, nós não tínhamos, em termos oficiais, as informações, por exemplo, da PNAD contínua, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Era feita só nas capitais, só São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, olhe lá. Então, viu-se naquela época, a necessidade de ter algo mais regional, mais próximo, né, da nossa necessidade. Hoje, a PNAD se expandiu, então nós temos aí, em termos reais e próximos, de maneira mais fácil, menos custosa, os índices que estão ali muito próximos de Rio Preto. E aí a própria tecnologia, por exemplo, em relação aos aluguéis. Hoje a gente tem o índice ZAP, né, do famoso aplicativo lá, que ele dá. Inclusive, tivemos uma matéria aí veiculada há pouco tempo que o aluguel de Rio Preto foi um dos que mais cresceu, né? Então, assim, retornar talvez só a pesquisa, ela seria muito dispendiosa, né? Você oferecer aí, por mais que sejam bolsas ligadas à universidade, é caro você manter uma pesquisa ali de porta a porta para coletar esses preços. Então, nós temos isso já muito próximo, muito evoluído, praticamente de graça. Mas caberia talvez a Secretaria de Planejamento, e aí com o Desenvolvimento Econômico e Fazenda, talvez criar uma página, uma central de monitoramento em que a gente possa coletar todas essas informações, independente de onde ela venha, e aí sim traduzir isso para a realidade municipal, para que a gente tenha, por exemplo, uma página na conjuntura dedicada a tratar dos índices do município, né? Seja da PNAD, seja do IBGE, seja da Fundação FIP, mas também seja aí de tudo que a gente conseguir produzir internamente. Eu acho que é muito válida a sugestão e vem a clarear ainda mais, né, com que a gente consiga trazer as informações aqui, que são oficiais, são extremamente importantes, para que, de fato, o planejamento seja ainda mais assertivo. Por mais que o Vinícius, que é o primeiro ou segunda voz da dupla, Vinícius? É a primeira voz. Assim, lá na prática a gente vê, é milimétrico a projeção que ele faz. Porque, na verdade, além de ter aqui a projeção da inflação, é feita a consulta realmente como que cada pasta dessa pretende se planejar. Então, vamos pegar a assistência social. Seria muito fácil eu pegar a assistência e colocar lá 5% ano a ano, mas não. Nós temos lá a quantidade de famílias, por exemplo, que ela está se programando a atender, a quantidade de unidades que ela está se programando a atender. Então, quando a gente fala em termos de lógica, não há uma lógica, por estranho que pareça dizer isso. Cada pasta dessa, cada programa que está contido aqui dentro, tem uma fórmula diferente de se pensar. Então, por isso que, por exemplo, aquela hora o Ito perguntou, né, mas a cultura está caindo? Está caindo porque, por enquanto, a gente não tem o vinculado. Se a gente olhar aqui a Fazenda está caindo, por quê? Porque nós já tivemos a informação da Fazenda que o pagamento dos empréstimos do município vai diminuir. Então, para cada componente aqui, nós vamos ter uma sistemática própria e, às vezes, extremamente complexa de trazer. Por isso que, realmente, além de artista, né, de tirar o chapéu o trabalho que o pessoal faz. Realmente, assim. E quando a gente chega no final do ano e vai bater o valor, é impressionante como chega perto, né, Sandrinha? Secretário.
Boa tarde. Queria cumprimentar o presidente da Comissão de Finanças, vereador Alex Carvalho, cumprimentar os meus colegas de Câmara, vereador Pedro Roberto, vereador Abner Tofanelli, vereador Fabiano, vereador Alexandre, que estava aqui. Em seu nome, cumprimentar todas as assessorias de vereadores que estão aqui presentes. E, em nome do William, meu grande amigo, parceiro, em seu nome, cumprimentar todos os serventuários da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Secretário, eu estava vendo aqui os números do plano plurianual, que já vem demonstrando um pouco, vamos dizer assim, dos indicativos desse governo, né? Mostrando um pouco a temática. Eu tenho algumas perguntas a serem feitas. Vou começar pela primeira, porque assim eu acho que o senhor contatena melhor as ideias. E algo muito importante que eu vejo, e um indicador importante, que saúde e educação, né? No ano de 2026, nós já temos uma previsão de 28,5% dos gastos da Prefeitura com saúde e educação. Historicamente, a saúde sempre foi um gasto bem maior do que a educação, pelo menos nos 4 últimos anos que eu estive aqui nesta casa. Ao longo, nessa fita métrica do tempo, eu vejo que nós chegamos em 2029 com a educação tendo muito mais prospecção do que a própria saúde pública do município de São José do Rio Preto. Gostaria que o senhor falasse a que se deve isso, qual que é o olhar do governo, por que há esse aumento significativo na educação e, em contrapartida, com a saúde pública. Vemos aqui que quase 50% do orçamento do município fica nessas duas áreas, nessas duas searas aí, que está extremamente linkadas aqui no plano que se apresenta. Então, eu queria ver esse olhar, por que essa curva passa, né? Nós tínhamos um orçamento que, quando eu entrei, Williams, pode me corrigir, nós tínhamos um orçamento da pasta de educação de 400 milhões. E se eu estiver equivocado, pode corrigir esses números. E agora nós temos aí quase que dobramos isso ao final de 2029. E a que se deve isso e quais são os olhares dessa administração nesse contexto que se faz aqui? Bom, vereador, Coronel Fábio tem uma preocupação muito grande com educação e saúde, né? E realmente nós entramos no governo achando que teríamos 1% de investimento e nós não achamos esse 1% e achamos mais de 300 milhões de déficit. Então, nós começamos um trabalho tanto na educação quanto na saúde de gestão, né? Eu posso falar para o senhor que onde a gente colocava uma lupa, a gente via que realmente tinha que ser consertado. E ainda não acabou esse trabalho. Esse trabalho ainda vai durar por muito tempo. Mas só dando uma notícia para vocês, inicialmente o déficit da saúde era de 162 milhões, se não me engano, né? E hoje ele está em 60 milhões. Então, só com essas ações de gestão que nós entramos junto com a Secretaria da Fazenda, Planejamento, com a saúde e com a educação, na saúde nós diminuímos esse déficit em 100 milhões. E na educação também, se não me engano, diminuímos 40 milhões em termos de déficit, desse déficit que tinha. Hoje o déficit atual da educação é de 30 milhões. E não houve diminuição ou um impacto no atendimento do cidadão. Nós temos, inclusive, uma pesquisa interna que 44% dos riopretenses aprovam, acho melhor a saúde hoje, nesses primeiros 6 meses de governo, do que estava antes. Então, não houve um impacto direto no atendimento da população, tanto na saúde quanto na educação. Mas um trabalho de gestão. Então, esse trabalho de gestão continua. Nós esperamos ainda diminuir esse déficit ainda mais. Tem que ser repensado várias mudanças que estão sendo pensadas.
Não posso aqui trazer para o senhor e para os que estão aqui o que vai acontecer, porque a gente ainda não sabe, mas a gente tem estudos para que se mude a questão de saúde e também de educação, para que a gente possa atender mais e atender melhor. Essa é a ideia. E nós temos também um problema aqui em Rio Preto, que o atendimento das cidades no entorno, né, é muito alto, né? Principalmente, inclusive no atendimento básico, que cada município deveria ter o seu atendimento básico nas suas cidades. Nós temos um cadastro do SUS em Rio Preto que passa de 1 milhão de pessoas. Nós estamos refazendo isso, tem erros de cadastramento, tem erros de tecnologia, mas é um número muito alto. E o que a gente também detectou? Que tem muita gente de fora sendo atendida em Rio Preto. Então, isso a gente precisa também passar por essa gestão de que a nossa preocupação, principalmente de saúde básica, tem que ser voltada para os nossos cidadãos, né? Então, isso é um dos dados para o senhor ter uma ideia do tamanho da nossa saúde. A educação, nós estamos com praticamente 42 mil alunos, né? Então, nós estamos buscando parcerias, nós estamos buscando inclusive PPPs para a educação infantil, para que haja uma melhora nesses índices, né? Da educação infantil, da educação básica aqui no município. E a ideia justamente é incutir uma gestão melhor, uma busca de recursos melhor, tanto no Estado quanto na União, né? A gente buscar também emendas, né, de parlamentares, isso é sempre importante, isso traz também muitos recursos para a cidade, mas principalmente aquilo que depende da gente, que é gestão, a gente está aplicando essa gestão, principalmente nessas duas secretarias, não só nelas, mas principalmente nessas duas secretarias. Nós tivemos uma diminuição aí do déficit de 140 milhões só trabalhando em cima dessas duas secretarias. Secretário, na verdade, eu vi também aqui que uma das metas é reduzir aí até 2030 o crescimento da pobreza no nosso município, né? Eu estive olhando aqui e eu não sei, com esse binômio aqui a respeito das questões do que é ligado à assistência social e ao secretário de Trabalho. Eu faço a pergunta ao senhor, como conseguiríamos reduzir isso? Porque, pelo que eu observo aqui, e o William também pode me ajudar, nós não estamos tendo aumento significativo nesse liame da Secretaria de Assistência Social. E na Secretaria de Trabalho eu não me recordo qual que era aqui os valores empenhados lá no orçamento. Mas como fazermos isso? Como fazermos essa diminuição frente aos orçamentos enxutos? Só para o senhor ter um dado, eu estava vendo uma entrevista do Dr. Tanoni, a população de rua, ela, se eu não me engano, se eu não estiver errado, em 2 anos ela cresceu, ela saltou de 80 mil pessoas para 300 mil pessoas no Brasil. Então, isso é uma questão que já atinge São José do Rio Preto. Então, como nós faríamos, visto essa questão orçamentária do município, como nós enfrentaríamos essa questão de redução dessas desigualdades sociais frente a esses orçamentos que, segundo eu posso observar, não há indicativos deste governo para com essas pastas. Vereador, só na assistência social, o déficit até o final do ano era de 8 milhões. Né? Nós conseguimos trazer esse déficit para 3 milhões e 800. E sem diminuir também atendimento. Uma questão também de gestão. Então, nós temos que trabalhar nos dois sentidos. Nós temos que trabalhar muito forte
na gestão do município. E eu vou falar uma coisa para o senhor que eu acho que a gente muda toda essa característica e também deixa um legado para os próximos anos, se a gente conseguir habilitar e treinar o nosso servidor público municipal, que aqui nós temos aqui, ó, William, Sandra, Vilmar, Vinícius, Juliana, né? Que são pessoas que vocês conhecem e sabem da capacidade deles, né? E eu acredito e sei que nas outras secretarias tem um potencial tão bom quanto o que eu tenho hoje na Secretaria de Planejamento, só que nós necessitamos melhorar essa gestão. Tá? Então, o que vai acontecer? A escola de governo vai vir para a minha Secretaria de Planejamento, caso tudo dê certo. A ideia é que a gente faça parcerias da escola de gestão, que eu já estou conversando, principalmente conversei com o pessoal do INSPER e da Federal de São Carlos, né? Mas, pela facilidade que eu tive até dessa conversa e a ideia de se fazer essas parcerias, eu acredito que, se a gente conversar com a Unesp, conversar com o USP, conversar com o Univesp, nós conseguimos realmente fazer cursos na área de gestão para os nossos funcionários públicos e também com certificados de conclusão de renome, como INSPER, USP, Unesp, Federal de São Carlos, né, que a gente vai estar habilitando esses funcionários públicos municipais em uma melhor gestão, para que isso se perpetue e permaneça para os próximos anos, né? Então, independente de quem esteja no governo, vai haver uma melhor gestão, já pela mudança de comportamento, mudança de atuação dos funcionários públicos municipais. Eu penso nisso em relação à gestão. E a gente tem que também buscar o que a gente está buscando, né? O que está já se planejando nesses 6 meses. É o quê? A gente trazer grandes empresas, investimentos, como eu disse para o vereador Pedro Roberto aqui, o senhor estava presente, de algumas ideias de trazer para que a gente possa também gerar empregos, gerar renda, gerar impostos, gerar tudo que de bom vem com um bom emprego e com uma qualificação de qualidade também, para o cidadão de Rio Preto, para que ele possa estar empregado, né, e que também ele consiga, dessa maneira, depender muito menos da administração municipal. Então, no meu ponto de vista, seriam essas duas situações, a de gestão dentro da administração pública municipal e também a questão da gente trazer mais empregos qualificados aqui para Rio Preto. E a gente também, hoje, vê uma situação que a gente não consegue entender muito bem, né? Nós temos, na própria Secretaria de Trabalho, com o Tenente Norival, lá tem feito um trabalho muito bom, e até de... Como é que é o nome que ele deu lá uma bolsa de empregos? Como que é o balcão? O balcão de empregos lá. Eu vi da última vez, era 1.500 vagas de emprego e que não são cobertas, preenchidas, né? Então, isso também traz uma outra preocupação. Será que essas vagas, a qualificação, né, nós temos que trabalhar com a qualificação, temos que buscar as empresas, o Sistema S, as universidades, o poder público. A gente vai ter que achar a solução para isso. Então, a gente tem 1.500 empregos abertos, teoricamente, não são todas as empresas que estão vinculadas a esse balcão de empregos, mas nós temos que achar essa linha de trabalho e de qualificação e fazer com que ela realmente aconteça aqui,
né? Rio Preto é uma cidade grande, uma cidade muito próspera, e a gente não pode ter tantas pessoas dependendo do assistencialismo do poder público como nós temos hoje em Rio Preto. Mas a gente está trabalhando nesse sentido. Vou só complementar, meu amigo Odélio. Na verdade, não sou puxa-saco, mas dar os parabéns pela resposta do Coronel Mauro, porque ele traduziu aqui em síntese todo o papel que realmente os gestores, né, precisam colocar em prática e acompanhado pela Câmara. É exatamente isso, a palavra é gestão. Por que eu digo isso, né? O senhor sabe muito bem, eu trabalhei na Secretaria de Assistência por 8 anos, fiz grandes amigos lá, aprendi a conhecer um pouco a realidade. E quando a gente fala em orçamento, né, nem sempre ter dinheiro significa que eu vou ter qualidade do serviço. Prova que, nos últimos 4 anos, de 2021 né, a 24, isso por uma própria meta, né, do nosso sempre secretário, professor Orlando Bolsoni, ele aumentou o orçamento da Secretaria de Assistência em mais de 40%. E, infelizmente, a gente não viu o reflexo desse aumento lá em termos de qualidade de serviço. Pelo contrário, essa própria casa aqui viu aí diversas questões, né, que permearam lá e que se traduziram numa piora do atendimento à população, infelizmente. E quando o Tribunal de Contas ele criou o IEGM, o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, ele justamente cruzou orçamento disponível com qualidade ofertada. Então, além de eu ter o recurso, eu preciso saber como trabalhar esse recurso para que a cidade, de fato, possa ter essa política pública atendida. Eu vou falar agora aqui, né, especificamente, espero que os grandes amigos que eu tenha feito lá na assistência não estejam assistindo essa audiência. Aliás, espero que minha esposa, assistente social, não esteja vendo, porque é o seguinte, quando a gente fala em um orçamento da assistência que não está crescendo, do ponto de vista analítico, pode ser que isso seja bom. Pode ser que a cidade esteja melhorando as suas condições e a população não esteja necessitando acessar esse serviço. Desde o final da pandemia... Ela ligou e mandou cortar no microfone. Desde o final da pandemia, o número de famílias em situação de extrema pobreza em Rio Preto tem caído. Em consequência, o número de famílias que também recebem o benefício do Bolsa Família, dentre outros, tem caído. Isso significa que as famílias estão sendo desassistidas? Não necessariamente. Pode ser que, de fato, elas estejam conseguindo superar essa questão de vulnerabilidade social atrelada à renda e estão melhorando. Então, quando a gente olha pelo aspecto aí, analítico, né, pode ser que nem sempre esse não crescimento do orçamento da assistência vá se traduzir em desatenção ou piora da qualidade. Pode ser que isso esteja realmente... porque, na verdade, a finalidade da Secretaria de Assistência é prever, né, as situações de riscos sociais e trabalhar as vulnerabilidades para que as famílias, em tese, não precisem recorrer a esse serviço, por mais que ela esteja sempre que estar lá disponível, né? Ela é uma garantia constitucional. Mas se eu precisar menos dela, significa que a minha sociedade está conseguindo, em termos de consumo aí das políticas públicas, ter mais autonomia e não ficar atrelada realmente a essa necessidade de acessar o serviço. Secretário, eu quero agradecer aí a explanação da Secretaria de Planejamento do município de São José do Rio Preto, sempre muito assertiva, sempre com um conhecimento muito probo do que aduz e do que traz a casa, né? E a minha última pergunta, secretário, para terminar minha fala, não falo mais, prometo, é sobre a questão da lei federal que traz a apresentação das PPPs no plano plurianual. Eu acho que não está constando aqui na PES, eu acho que o senhor trouxe aqui, mas eu acredito que está lá constando já para que seja inserido nesse plano plurianual a questão que versa sobre as PPPs para sua implementação aqui no município de São José do Rio Preto. Creio eu, né? Porque é uma exigência da lei federal para que nós possamos fazer isso. Até eu falava isso na minha declaração de voto lá, eu e o Pedro conversávamos sobre a questão, as pessoas podem achar, e aí foi um voto meu de confiança mesmo no governo, eu tinha algumas
questões. Acho o projeto muito aberto, né? Acho o projeto muito aberto, mas demos um voto de confiança aí para o governo, com um grande amigo até me disse, no particular, que o voto de confiança é o compromisso dos gestores para o futuro. Uma pessoa que eu respeito muito, admiro muito, e é isso mesmo que ele aduz. Então, esse voto de confiança é o respeito dos gestores para o futuro. Então, eu não consegui ver ainda, mas vou ver, e é uma questão que me aguça e que me faz com que eu esteja acompanhando isso de perto, essa questão, porque realmente foi um voto de confiança, acreditando que esse governo vai acertar, porque várias vezes eu fiz ilação de que o projeto estava muito aberto e não tive um respaldo acerca de quais seriam as áreas afetas às PPPs. Então, eu, mais uma vez, quem me conhece sabe como eu trabalho com muita transparência, creio que esse governo também, e queria muito ver quais são as diretrizes que esse governo traz já no plano plurianual acerca das PPPs. Vou acompanhar, por isso que faço pergunta, como aqui não veio explanado, né? E é uma peça ampla, acredito que já deva estar vindo aí no que vai ser apresentado, acho que o senhor acabou de apresentar aqui para o vereador Alex de Carvalho. Então, se o senhor quiser falar alguma coisa, eu não sei como está isso esmiuçado, mas é uma questão que eu acho que a população quer acompanhar de perto aí, essa questão aí acerca das PPPs. Muito obrigado, viu, secretário? O senhor sempre muito... Só para terminar, o senhor é muito gentil, muito... nos responde rápido. Todas as vezes que eu fui ao senhor, as solicitações sempre foram respondidas a contento, com eficiência. Acho bom ressaltar isso, né? E eu acho que isso é de um modo geral de todos os secretários, tá? Eu não tenho nenhuma reclamação a ser feita de nenhum secretário do ponto de vista de atendimento, de respaldo. Acho que isso é muito importante. Esse trato com a Câmara Municipal, com os representantes. Tem coisas que eu já vou direto, às vezes, no servidor, que eu já sei que é ele que trata. Às vezes eu vou lá no William para não ficar assoberbando o senhor, porque eu sei também que a agenda do senhor é grande. Então, a gente já sabe como é que é, porque a minha também é enorme. Né, Pedro? A gente tem o WhatsApp nosso também, é bombardeado, né? Só para descontrair um pouco, uma vez eu fui a uma igreja e eu queria trocar meu celular, né? E eu fui a uma igreja, o pastor falou, esse aqui eu ratifico embaixo. Nunca trocou o celular. Eu falei, saiu isso da minha mente na mesma hora. Então parece que é Deus falando com a gente, né? Então, eu queria parabenizar esse fino trato, essa proximidade que todos os secretários têm. Eu sou suspeito para falar porque eu tenho um tratamento de todos os quadros aí dos secretários e dos servidores. Os servidores da nossa prefeitura são servidores qualificados, nos tratam muito bem também. Eu só tenho a elogiar o nosso quadro de servidores e hoje os quadros de gestores de cada pasta. Muito obrigado. Deixa eu só fazer o agradecimento aqui, vereador, mas sem problema, vereador. A gente responde a próxima também. Vereador, eu agradeço todas as palavras do senhor. Realmente ainda não está constando as PPPs no plano plurianual, né? Mas, como o senhor disse, é uma lei federal e a gente vai rever isso daí, vai tentar implementar alguma coisa ainda e ver se consegue colocar já nesse plano plurianual que a gente deve apresentar aí em breve para a Câmara. Mas realmente não tá constando, porque acabou de ser votada, né? E a gente vai ver se consegue colocar já nesse plano plurianual. Pode ser feito também emendas, né, a esse plano plurianual. Então, vamos ver se a gente consegue já colocar em respeito à lei, em respeito aos cidadãos aqui de Rio Preto, em respeito aos vereadores também que deram esse voto de confiança à gestão do Coronel Fábio Cândido, a gente conseguir colocar já esses PPPs aí no plano plurianual. E é sempre um prazer falar com o senhor, com os demais vereadores também. Continuo à disposição, pode me ligar, pode me mandar mensagem, não tem problema. A gente está aí para isso realmente. Como eu disse aqui,
eu acredito num trabalho em conjunto, né, de todos. A gente tem o mesmo objetivo, que é melhorar Rio Preto, né, é fazer com que Rio Preto tenha uma prestação de serviço público melhor a cada dia. Essa é a principal preocupação da Prefeitura e dos próprios vereadores. Então, a gente está num barco só. Então, somos companheiros, somos parceiros e estou à disposição sempre aí, não só dos vereadores, mas também da população em geral. Quem quiser conversar ou dar alguma sugestão, nós estamos lá no planejamento à disposição. Obrigado, vereador. Pois não, Vilmar. Desculpa. Só para complementar, vereador, o que o secretário trouxe, né, o que acontece, que é a realidade no Brasil. Nós temos o orçamento dividido em 3 peças orçamentárias, né, o PPA, a LDO e a LOA, exatamente para esses mecanismos que vêm a acontecer. Então, se você tem uma receita nova, uma situação nova que vai impactar o governo, então você pode, nesses outros momentos, implementar, ou seja, compatibilizar o seu orçamento. Então, inclusive, essa estrutura é uma estrutura inicial, mesmo de despesas, mesmo com relação aos indicadores de qualidade, as quantidades de metas físicas, eles são atualizados, né? Ou seja, em termos técnicos, compatibilizados ao orçamento. Então, como bem colocou o Coronel Mauro, como as PPPs, né, são fruto de uma política pública recentíssima, não haveria tempo hábil, inclusive, para implementar, ainda mais em 4 exercícios financeiros, né? Então, por isso, ao longo, né, da gestão, ao longo da elaboração da LOA, que vem agora em sequência em setembro, ao longo das demais peças orçamentárias, é onde nós temos este mecanismo, essa ferramenta que nos permite fazer esses ajustes de receitas e de quantitativos na qualidade e na gestão do gasto público. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Vilmar. Não, tem a ver com... Porque, por exemplo, o governo já mandou para a Câmara a criação da Secretaria de Direitos Humanos, né? E aí nós não identificamos esse item na PES, né? E o projeto já está na casa. Tem alterações, inclusive, que o governo já fez, mas eu acho que o Ito tinha perguntado sobre isso e tu estava respondendo. Por exemplo, a cultura. Nós pegamos, por exemplo, Paulo Moura, que foi absorvido pela cultura, ou seja, a receita gerada pelo aluguel do local, e eu não estou identificando. Inclusive, eu acho que tu estava respondendo o Ito, ele vai cair, né? Essa é uma coisa. E tem a terceira, né? Eu perguntei sobre o primeiro item, justamente que em 2028 e 2029, nós temos já o impacto da reforma tributária, né? Então, eu pergunto, justamente, eu comecei para entender, né, a perspectiva de elaboração, porque nós temos, né, um início, né, do impacto em 2028, né? Ainda vai ter uma alteração, na minha opinião, grave, né, e que ninguém percebeu ainda, que parece que é só nome, mas não é nome, é conceitual, né? Quando nós estamos falando de contribuição, é diferente de imposto, né? As pessoas só estão achando que é o nome, não é. Então, ela até aparece com uma natureza, mas uma característica, mas ela tem um outro nome. O problema é que a Constituição ela é clara, né? Não fala de contribuição, por exemplo, na educação, né? Fala de imposto, né? Então, mas eu perguntei justamente para entender se foi levado em consideração o impacto da reforma tributária, né? A reforma tributária, ela é recente também, ela ainda não foi regulamentada, tá? O próprio governo vai ter que regulamentar toda a legislação da reforma tributária. Se não me falha a memória, acho que são 10 anos de transição. Então, na verdade, não vai ter impacto em 2028, dificilmente, nem em 2029. O impacto, realmente, isso deve começar, na prática, talvez só na próxima gestão mesmo, com relação ao impacto nos tributos. Tá?
E, como ele falou, isso é revisto. A gente vai elaborar a LOA agora, a gente está olhando tudo isso aí. O ano que vem nós vamos elaborar a LDO, nós vamos olhar para tudo isso de novo, que depois vai se refletir na LOA. Tá? Então, o que a gente tem aqui é a foto do momento. Não dá para a gente pegar a legislação lá que é complexa, é grande, não tem nada regulamentado ainda e achar que a gente vai conseguir, né? E, como eu falei, dificilmente, nesses 4 anos, a reforma tributária já vai ter um impacto mesmo na arrecadação municipal. É uma dúvida exato. Tá. Para todos. Isso, né? Por isso que eu perguntei qual que era a metodologia para mim. Eu pretendo te responder isso aí depois de sábado. Sábado eu vou estar numa conferência sobre reforma tributária em relação aos municípios. Vou tentar entender o que está acontecendo aí. Depois eu te falo pessoalmente ou na próxima reunião aqui. A gente pode dar uma geral sobre isso para todos, né? Porque realmente existem muitas dúvidas, muitas perguntas. E, como o próprio Vinícius disse, né, não acabou ainda a reforma tributária, né? Ela tem ainda que ser regulamentada e muita coisa ainda são só suposições. Eu perguntei da secretaria para entender qual que é o impacto que ela vai ter nas outras, né? De onde que ele vai atrair A Secretaria de Direitos Humanos foi até A Sandra brigou comigo lá. Coloca, não coloca, coloca, não coloca. Eu falei, olha, a gente não sabe ainda quando vai se efetivar, quando vai ser votada essa lei, se é que vai ser aprovada. Então, vamos aguardar que nós temos a LOA aí para outubro, né? Setembro, né? E a gente pode fazer uma adequação se ela for realmente criada até setembro. E mesmo que ela seja criada depois, como o Vilmar e o Vinícius disse, a gente pode também adequar dentro desse planejamento orçamentário. Secretário, pois não. Uma pergunta. Eu estou vendo aqui na ODF que tem até 2030 aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética. A gente fez um requerimento, eu até assustei, porque achei que era bem menor o gasto que a prefeitura e principalmente o SEMAI, gasta com energia elétrica. E a gente fez um estudo, chegou a quase 110 milhões de anos que os entes municipais pagam à CPFL. E eu achei um absurdo. Aí eu tenho um amigo, eu pedi para ele fazer um estudo. Quanto que a prefeitura gastaria para suprir a energia? Dá em torno de 170 milhões. Aí ele falou, é um gasto que em 2 anos a prefeitura se paga e vai sobrar. Se gastar 170 milhões direto, já sobra no caixa da prefeitura cerca de 4 milhões mês, né? Então, é um valor significativo. E, o SEMAI tem 400 milhões em caixa, segundo o que foi informado. Por que não se pensa? Ou tem alguma previsão nisso? Ou só está no papel 2030 aqui? Não, isso é uma ideia e que acredito que vai se tornar em realidade. Mas, mesmo lá no parque, né, nós tínhamos também para ser implementado agora, recentemente, né, William? Qual que é o nome? Usina fotovoltaica, né? E não foi implementada por questões técnicas, mas vai ser implementada ainda, se Deus quiser, até o primeiro semestre do ano que vem. Então, a gente vai puxar essa ideia e levar para as outras secretarias também, para que a gente realmente possa diminuir esse custo que tem, que realmente é alto. E não só em relação ao custo, mas também uma energia renovável. Né? Inclusive, é um projeto da Câmara também, que está incluso no PPA. Posso? Pois não, vereador. Primeiramente, cumprimentar o secretário, cumprimentar os servidores públicos que aqui estão da secretaria, vereador Alex de Carvalho, presidente da Comissão de Finanças, vereador Odélio Chaves, vereador Fabiano da ATEM, vereador Pedro Roberto, todos que aqui estão. Eu recebi uma indagação do pessoal do Conselho Municipal de Políticas Culturais a respeito do orçamento da Secretaria de Cultura. E eu queria questionar o secretário se ele poderia me dizer a respeito da folha de pagamento da cultura, quanto que a gente teria de fato
para poder investir em cultura, e o valor da fonte 1 de arrecadação. O valor do orçamento ou da secretaria? Da fonte 1? O Abner. Da prefeitura. Você não estava aqui, Abner, mas na verdade já chegou no 0,95. Então, foi esse questionamento que eles me fizeram. Porque eles falaram, poxa, se já está praticamente com 1%, então tá sobrando dinheiro na secretaria. Foi esse questionamento que eles fizeram, porque tirando a questão da folha de pagamento, o que sobraria para fazer de fato investimento na cultura da cidade. O gasto que a secretaria tem para se manter, os aluguéis que ela tem, a manutenção, tirando todo esse gasto, o que de fato tem para a questão do investimento cultural na cidade. Obrigado pela pergunta, vereador. Na verdade, quando a gente olha ali, cadê cultura? 10.453.000, a folha de pagamento não está ali dentro. Eu não tenho o valor aqui agora, porque ele precisa ser calculado, né? Precisaria ser calculado pela Secretaria de Administração, Coordenadoria de Folha de Pagamento, mas hoje ele está aproximadamente em 8,5 milhões de reais. Então, quase dobra quando a gente coloca a força de trabalho dos servidores da Secretaria de Cultura dentro desse contexto, né, de produção de cultura no município. Então, aqui dentro desses 10.400, ela vai ter os contratos ali, as manutenções que ela precisa fazer e também o que ela pretende investir em termos, por exemplo, de reforma, né, de equipamentos. E ainda assim, a gente não chegaria, talvez, nesse valor só olhando para cá, por quê? Nós tivemos aí no passado diversas reformas, né, dos teatros que foram feitas com recursos da Secretaria Municipal de Obras. Então, quando a gente olha para cultura em si, a gente não pode se limitar só ao orçamento de custeio, principalmente, né, que a pasta tem, que está representado aqui. Ele engloba a folha de pagamento e engloba também os recursos aí de investimento em obras e assim por diante. Nós estamos aqui com um servidor da cultura, se ele quiser ajudar a responder essa pergunta também, fica à vontade, viu, Fábio? Não, mas é isso mesmo. É isso, né? Perfeito. Maravilha, obrigado. Mais algum questionamento, alguma dúvida? Bom, eu agradeço. Pois não. Eu acho que a fala do Odélio tem a ver com, na verdade, também a apresentação ficar muito aberto, né? Porque, por exemplo, quando nós fizemos um estudo, contratamos o ILAESE para fazer o estudo sobre o orçamento do município, eles assustaram com a Secretaria de Administração, né? Porque Rio Preto é uma das únicas cidades que tem o recurso, né, centralizado na Secretaria de Administração, como é. Eu acho que muitas coisas responderia até, porque não fica claro a questão real da cultura, a obra fica em um determinado local e não fica claro a finalidade. O único que fica é educação e saúde, porque são verbas que tem, então não tem a folha de pagamento da educação, está na educação, não está na Secretaria de Administração, né? Então, eu acho que quando nós falamos de orçamento, eu acho que ficaria mais claro localizar no seu devido lugar, né? Para, de fato, dimensionar, fazer o debate como tem que ser feito, né? Ok, obrigado. Bom, como não há mais dúvidas ou questionamentos aí, eu gostaria de agradecer mais uma vez a toda a minha equipe, as equipes das demais secretarias que são responsáveis também por esse PPA. Mais uma vez, me coloco à disposição da Secretaria de Planejamento, né, à disposição de toda a sociedade de Rio Preto, dos vereadores, e estamos sempre à disposição lá para qualquer dúvida, sugestão, crítica. A gente tem que ouvir as pessoas, tem que ouvir o poder público, a gente tem que ouvir todo mundo. E é assim que a gente acaba chegando e conseguindo fazer uma gestão melhor. É dessa maneira que eu penso e acredito que a maioria dos secretários também, porque essa é a ideia do prefeito Coronel Fábio, né, Cândido. Ele fala que as críticas são ouro na nossa mão, que é a partir das críticas que a gente começa
a ter uma visão mais ampla do problema e, assim, consegue fazer com que a gente chegue a uma solução que seja a melhor solução para a maioria dos cidadãos. Então, me coloco mais uma vez à disposição e, vereador, a palavra está com o senhor aí. Agradecer ao secretário Mauro, aos servidores aí pelas informações prestadas com clareza, com firmeza, aos vereadores que estiveram aqui junto com a gente, ao público aí, aos servidores. Nada mais havendo a ser tratado, informo que essa audiência pública permanecerá à disposição na íntegra das plataformas oficiais do Poder Legislativo. Agradeço novamente a presença de todos. Está encerrada a audiência. Parabéns mesmo por vocês. Eu me dei muito satisfeito. Obrigado. Obrigado mesmo.